Bom, primeiramente vamos falar da questão que é a origem da democracia, para tratar, aprofundando, voltando à questão do ódio, da cultura do ódio, temos que ver que não se trata só de reconstruir uma democracia, a sociedade, reconstruir a cultura, entendeu? Nós temos que refazer todo o processo de formação da sociedade, da cultura, de repente, a partir do que a gente já concluiu, das novas conclusões atuais, da conclusão da inclusão, da diversidade, que são sim resultado dos antagonismos para trás, das revoluções, das desigualdades, dos processos de, de tirania, de luta por tirania, enfim, das lutas por direitos individuais e coletivos dos diversos grupos que existem dentro de uma civilização, uma sociedade, enfim, né? Porque a questão é bastante complexa, né? E além do mais, dentro do conceito de cultura de Geertz, temos que lembrar que cultura está sempre se alterando, entendeu? Não existe como você falar assim, a cultura dos povos indígenas, não existe isto, nunca existiu isto, entendeu? Até a cultura dos povos indígenas é uma cultura como qualquer outra, ela está aberta a contato com coisas novas, né? Mesmo antes do Cabral, do Pinzon, do Colombo e do Duarte Pacheco, de todos os demais aí terem pisado aqui na América, enfim, até antes dos vikings, enfim, enfim, é porque os vikings é que descobriram a Groenlândia e o Labrador, vocês sabem disso, né? Ninguém estuda que os vikings é que foram os primeiros europeus atestados a pisarem na América. A gente estuda do Cabral, do Colombo, do Pinzon e outros mais. Enfim, já custa para estudar o Pinzon e o Duarte Pacheco. Enfim, né? E não foram os primeiros povos a pisar na América, foram os índios, para não dizer que foi o povo da Luzia, que é um povo negroide, né, segundo Lund, né, as análises do Lund. Enfim, né, enfim, né, enfim, então né, de formação das culturas, as culturas, quando um povo indígena encontrava outro povo indígena diferente, entendeu? Aquilo ali já gerava uma interferência de conhecimentos, uma visão, uma troca de visões de mundo, enfim, né? E as culturas iam se alterando dinamicamente. Enfim, a questão não é se culturas de povos antigos, primitivos, silvícolas, aborígenes, nativos, enfim, e nisso há vários outros povos, inclusive euroasiáticos, como os celtos, os alanos, enfim, os samis, que são chamados de lapões, todos mais que ainda podem ser em alguns povoamentos considerados como povos nativos de determinado local, enfim, então não é só nesses povos, enfim, né, que a cultura que a cultura era vista como uma cultura fechada, enfim, socialmente estabelecida daquele modo por uma tradição, enfim, né, quando na verdade sempre foi dinâmica, como a cultura de hoje. A questão não é se a cultura tinha ou não acesso à interação com outras culturas ou não. A questão é que hoje, né, o que a gente chama de civilização ocidental, que na verdade não existe, nunca existiu, na verdade, a civilização ocidental nunca existiu, gente, tá? Isso é um conceito histórico, antropológico, né? Que não se sustenta na sua própria análise, entendeu? Se nós pegarmos que a origem da civilização, entre aspas, ocidental está no Oriente Médio, então já quebrou o conceito, né? O Oriente Médio está no Oriente, por isso que chama Oriente Médio. Para não dizer que o Oriente Médio está no Próximo Oriente, que inclui o Egito, que está na África. A civilização, as bases da civilização ocidental, na verdade, são africanas, né? Porque o Egito é uma das bases, enfim, além do fato de que o ser humano efetivamente, até onde se prova o contrário, realmente surgiu na África. Enfim, né? Mais especificamente na África Oriental, ali nas áreas da Etiópia, Djibouti e por aí fora, enfim, né? O Homo sapiens. Enfim, aí então, conceituando nesse termo que já é equivocado de civilização ocidental,
enfim, que na verdade nunca foi ocidental, porque o ocidental eram os celtas, os íberos, então, né, os etruscos, enfim, que foram todos massacrados, exterminados não, né, que ainda existem, né, enfim, né, mas foram assim desaculturados pelos fundadores da civilização ocidental, que na verdade eram povos do Oriente Médio, da Índia, né, e da África, enfim, porque fenícios, cartagineses eram da África, egípcios eram da África, fenícios do Oriente Médio, os povos formadores da cultura bíblica abraâmica, todos do Oriente Médio, os próprios cristãos surgem onde? No Oriente Médio. Porque Israel fica onde? No Oriente Médio. Enfim. A Armênia, que foi um dos primeiros países cristãos do mundo, onde fica na Ásia. A Etiópia, que foi um dos primeiros países cristãos do mundo, fica onde? Na África. Enfim, né? Então, o cristianismo já chegou não ocidental na Europa. Enfim, né? Então aí temos essas questões, né, de formação das civilizações, enfim, já com base nesses conceitos equivocados, entendeu? Que se atribui se normaliza o Ocidente com base, na verdade, em culturas que não são ocidentais, né? Nunca foram ocidentais, né? Porque o Ocidente, mesmo os povos mais antigos da Europa, assim, conceituando que o Ocidente seja a Europa, porque o Ocidente, na verdade, não é nem a Europa, né? Porque se pegar pelo Greenwich, né, é um pedacinho só, é pro lado do Ocidente. Enfim, nós é que somos o Ocidente, nós que estamos morando na América, que nós é que somos o Ocidente. Enfim, né? Nas Américas, né? Enfim, né? Enfim. E é interessante, né? Porque nós estamos a oeste, um pedaço insignificante da Europa está a oeste, enfim, toda a Oceania e a Ásia e a África e a boa parte da África e da Europa, né? né? Da Europa, considerando que a Terra é redonda, né? Estariam também para o Ocidente, porque seriam comunicados, e estariam também para o Oriente, porque seriam comunicados. Então, na verdade, né, no conceito de uma esfera não existe nem Ocidente ou nem Oriente. A gente criou isso por causa da questão da Terra plana no mapinha. Enfim. Então, a Terra é redonda, gente. Não existe Oriente, não existe Ocidente, na verdade. Existem povos diferentes. Seria mais correto falar eurocêntrico, afrocêntrico, asiático-cêntrico, ameríndio-cêntrico, oceânico-cêntrico, enfim. Embora mesmo assim ainda teria, dentro dos conceitos desses continentes, povos diferentes do hegemônico dali. Enfim, porque o povo anda, né? Enfim. Então, como a única diferença da cultura desses povos primitivos e antigos para hoje é que hoje as nossas culturas urbanas, né? Geralmente urbanas, enfim, também a questão da cultura digital e também as culturas rurais com acesso tecnológico à cultura digital são mais interagidas com outras culturas em tempo muito mais rápido. Então a questão seria mais de falar de civilização tecnológica, sim. Embora a tecnologia também seja o modo de semear uma semente lá para trás, enfim, com arado puxado a boi, enfim, isso também era uma tecnologia daquela época. Para aquela época era sofisticado, para os sumérios era o que havia de mais high-tech, enfim, né? Então, até esse conceito também de civilização tecnológica também está errado, porque toda a civilização, desde a época do Homo erectus, quando ele descobriu o fogo lá e conseguiu replicar lá quebrando, batendo pedrinha ali, enfim, se bem que o Homo erectus acho que não fazia isso. Enfim, eu acho que isso daí foi dos Neandertais para frente. Enfim, há controvérsias também. Enfim, né? Enfim. Mas que ele descobriu fogo, né? Ele roubava da natureza e passava para o outro, isso é atestado. Enfim, então
aí nós temos a dinâmica de que eu estou aqui discutindo questões de cultura, né, para tratar, para fazer um remake não, uma continuação do vídeo da cultura do ódio. E estou, no eu refletir, analisando que os preceitos da própria civilização estão todos errados. Enfim, estão todos errados. Porque não existe civilização ocidental, não existe civilização oriental, né? Mas o que existe é velocidade. Velocidade nós podemos ter. Enfim, né? Com a questão da era da informática, isso sim nós podemos analisar. Enfim, considerar. Enfim, porque com a era da informática, sim, isto sim vai ganhando velocidade, a cultura vai interagindo mais rápido. Eu posso agora, neste momento, ter um amiguinho lá, aborígene, australiano, nativo, que com o celular dele vai passar uma coisa para mim. Não é que vai passar, entendeu? Estou supondo, estou uma hipótese. É só para pensarmos juntos. Enfim, vai passar uma coisinha da tradição dele que ele faz lá e eu vou receber isso, achar legal e de repente posso fazer uma imitação para minha vida em algum momento, mesmo que seja de outro modo, adaptada a mim, quando eu adapto a mim, entendeu? Isso é uma alteração cultural. Enfim, né? Então, na questão da cultura do ódio, né, aí sim que vamos voltar na questão da cultura do ódio, né? Nós temos dois berços da democracia, né, que são considerados parte da civilização ocidental que não existe. Enfim, né? São a Revolução Francesa, né, que é, digamos assim, é considerada a base do Estado Democrático de Direito, dos nossos direitos atuais, do meu direito de estar falando dessas coisas aqui agora. Enfim, né? E outro, a Grécia Antiga, né? E Roma também, enfim, né? Só que tanto a Grécia quanto Roma eram estados escravistas, né? Roma não concedia cidadania nem aos todos os povos da Itália, né? Porque não é porque estava na Itália que era romano, entendeu? Tinham vários povos ali, celtas, etruscos e outros mais diferentes, enfim, que não eram romanos etnicamente, falando haplogrupicamente, não eram do haplogrupo J2 e nem do G2, enfim, né? Tanto que hoje a Itália tem uma minoria de menos de 25% de descendentes de romanos, entendeu? O país que tem mais descendentes de romano no mundo é o Chipre, que no entanto tem uma cultura turco-otomana. Enfim, né? Para não dizer até helênica, né? Enfim, né? Helênico-turco-otomana. Enfim, né? Bem coisa assim, pós-Bizâncio. Enfim. Enfim, né? Então, aí nós temos a questão de que os romanos, né, eles eram os romanos antigos, né, eles eram os latinos, a base dos latinos, mesmo os latinos propriamente dito, oriundos do Lácio, não os latinos, nós, povos de origem celta, íbera, enfim, e aqui no Brasil, aqui na América, indígenas, africanos e uma vasta quantia de imigrantes de toda a face da Terra, enfim, que são chamados de América Latina, né? Belo Horizonte é a cidade que tem a segunda língua já falada mandarim e nós somos da América Latina, né? Né? A maior comunidade lá no sul do Brasil tem um predomínio de cultura alemã, de ucranianos, mas nós somos da América Latina, enfim, né? Enfim, porque são imposições culturais também, de civilizações, que na verdade nós somos um império romano sobrevivente, alterado medievalmente, mas formado por povos que foram invadidos, desapropriados e aculturados. Enfim, nós estamos, na verdade, aceitando a cultura do outro. Enfim, né? Isso também está na questão da democracia, porque o modelo que a gente aceita grego, né, e o modelo francês, na verdade, são modelos assentados em cultura de ódio e desigualdade. São sim, gente. Tem que falar a verdade. A Revolução Francesa não fez boazinha, não. Foram 25 anos de terror, de guilhotina. Fizeram atrocidades lá contra as carmelitas de Compiègne. Procura na Wikipédia. Compiègne que se escreve, mas se fala Compiègne.
né, Camille de Compiègne, enfim, fizeram toda uma imprensa de militante no sentido de degradar tudo que era relacionado ao antigo regime, e isso incluiu também o catolicismo também, não incluiu só a questão da monarquia, não, porque a monarquia se estava sobre conceitos de um direito divino dos reis. Então, para eles destruírem essa sociedade, eles tiveram a necessidade de impor uma degradação, uma cultura do ódio também contra a Igreja Católica também. Enfim, não estou criticando os benefícios da Revolução Francesa, que são claros, nossa democracia, nosso direito de falar, o meu direito de falar isso aqui agora, por exemplo, né? Enfim, mas nós temos, e não estou defendendo também a Igreja Católica, enfim, mesmo porque eu não sou nem cristão, eu estou falando a verdade histórica, enfim, né? Porque foi isso, fizeram bastante atrocidade, 25 anos de terror. Então, né? Aquilo ali foi a formalização política e ideológica de uma cultura de ódio contra um Estado anterior. Não que a monarquia do antigo regime fosse boazinha. Enfim, ela fazia crueldades também, entendeu? Não estou falando isso não, tá? Estou falando que aquilo ali foi a consagração, e voltamos à questão de sagrado e profano, enfim, a consagração de uma cultura de ódio atrelada a um aparato de Estado. Enfim, foi a Revolução Francesa. Enfim, vemos isso com Napoleão quando ele inventa as guerras de extermínio. Enfim, né? Bonaparte inventa as guerras de extermínio, né? Não basta tomar a terra do outro, tem que fazer um genocídio. Enfim, né? Porque ele que inventou as guerras de extermínio. Enfim, né? Ele assim, e ele era corso, ele não era francês. Etnicamente, os corsos não se veem como franceses, eticamente, os corsos são uma mistura de celtas e íberos, né? Porque os genoveses, né, que formam a Córcega, né, eles são celtas, né, lígures, né, que ali ao ocupar a Córcega se misturam com os íberos que estavam ali, que são povos antigaços da Europa, enfim, os celtas e os íberos, enfim, e então tá ali um corso, né? Mas vamos lutar pela liberdade da Córcega, viu, gente? Enfim, a Córcega é um lugar legal, ela tem direito de autodeterminismo étnico. Enfim, isso aqui nenhum francês vai ouvir, né? Enfim, pelo menos nenhum francês lá, enfim, né? Enfim, mas pode ouvir também, o francês deve ouvir, se o francês entender português, enfim, tem que dar liberdade para Córcega, direito constitucional, internacional e direito de autodeterminismo étnico. Enfim, né? Vocês invadiram a Córcega, que era terra do Napoleão Bonaparte. Talvez ele não tivesse tido acesso ao governo francês se não tivesse invadido a terra dele. Enfim, já viu quantas não teria tido guerra de extermínio. Enfim, aí, enfim, eu tô rindo, mas a coisa é grave, entendeu? Tensa, sanguinária, enfim, né? As monarquias da Europa antes da Revolução Francesa eram bastante sanguinárias. Enfim, a França mesmo, quem diga, com o massacre da notícia de São Bartolomeu, dos Valois de Anjous, em quem assistiu o Raio Margot aí vai ver só a versão cinéfila, enfim, porque a realidade foi bastante mais cruel. Enfim, né? Então, aí a Revolução Francesa, ela estava derrubando isso, mas ela não usou um aparato diferente, ela não falou assim, não, agora nós vamos chegar aqui, nós vamos tratar todo mundo bem, entendeu? Vai mudar tudo, enfim, não, ela falou assim, nós vamos destruir esse povo aí, arregaçar eles, aí eles não podem brotar de novo, não, enfim, foi isso mesmo. Então, do mesmo modo que os outros se impunham, eles também se impuseram com cultura de ódio. E o que é a Grécia Antiga se não um estado escravista, né, em que nem mulheres não tinham direito à expressão, né, em que nem as mulheres da própria cidade-estado, nem os estrangeiros que habitavam na cidade-estado não tinham direito a se exprimir, enfim, e os escravos que existiam, que eram tomados em guerras, né, invasões dos gregos contra a cidade-estado vizinho. Às vezes o escravo era da cidade-estado vizinha, né? Não tinham também direito de se exprimir, não eram só os homens, enfim, né? E eu acho que só lá em Lesbos, é o nome da ilha, gente, né? Só lá em Lesbos que as mulheres tinham mais projeção, enfim, né? Mais direito de
de... Mas é daí que vem. Enfim. Aí, mas porque são outros equívocos construídos. A pessoa vai lá, vê a mulher lá falando lá com liberdade na ilha de Lesbos lá. Então vamos chamar toda mulher. Enfim, disso. Enfim. Que eu não vou fazer vinculação contemporânea, porque a vinculação contemporânea não é outra construção imagética. Enfim, né? Então, não tem nada a ver, na verdade, com a ilha de Lesbos. Enfim, né? Quem fizer essa interpretação está arqueologicamente errado. Entendeu? Né? Não é que... Porque era os costumes liberais, né? Na parte sexual era de todo mundo antigo. Os celtas eram muito mais liberais sexualmente do que os gregos. Enfim, né? Né? Que tem gente que fala que os gregos eram liberais sexualmente. Não era não, gente. Não era não. Enfim, nem grego nem romano, enfim, né? Eles tinham os preconceitos deles bem carregadinhos, né? Enfim, né? E eram povos na antiguidade, eram sociedades, civilizações bastante racistas, tá? Entendeu? Então assim, tipo, assim, o ateniense tinha racismo com o espartano tem racismo com o ateniense. Precisar dos persas invadirem para eles se unirem, mesmo assim, uniu lá pras negas deles lá, enfim, né? Eles ainda tiveram que esmagar os cários, que os cários sim são verdadeiros donos da Grécia. Enfim, então é uma democracia que já surgiu excluindo os habitantes originais da Grécia, que são os cários, que aí quando os persas vão lá invadir lá, que do lado de quem que os cários lutam na Batalha de Salamina, comandando navios persas. Né? Na verdade, a Pérsia, assim, antiga, foi um dos impérios mais democráticos no conceito atual, porque aceitava todos os povos, todas as religiões. No Império Persa, sim, o Império Persa é que deveria ser o exemplo da democracia atual, 100% inclusivo, não importa a sua religião, qual Deus você reza, não importa seu povo, não importa sua etnia, o que importa é você lutar pela Pérsia, defender a Pérsia e pagar os impostos para a Pérsia. Enfim, é isso daí. Vamos ver se esse vídeo vai que ficou grandaço.